Alumni Mundos. O podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Bem-vindos ao Alumni Mundos. Hoje temos connosco o João Santos, que nasceu em Almeida, na Guarda, mas vive em Leça da Palmeira já há muitos anos e é professor e investigador na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, onde aliás tirou o curso. Mas não é de farmácia que hoje vamos falar, se calhar vamos falar um bocadinho, mas não é disso que hoje vamos falar, é sim de uma paixão que o João descobriu há alguns anos, a pintura. João, como é que a pintura entrou na sua vida? Bem, a pintura entrou assim um bocadinho por acaso, resultou do facto de eu gostar muito de livros e foi em função disso que depois eu transitei para a pintura e foi por acaso porque eu comprei um livro já há uns anos, no final do século passado, de um pintor do Porto, chamado António Cruz, que era aguarelista, e o livro, no fundo, eram reproduções, eram 50 reproduções de aguarelas de António Cruz, e eu fiquei fascinado. Ele é um pintor do Porto, que pinta o Porto com umas cores muito próprias e com uma forma muito própria também de expressar a luz e a cidade. E eu achei aquilo engraçado e, na altura, eu tinha começado há pouco tempo a minha atividade docente na faculdade e precisava de um hobby, precisava de qualquer coisa que me fizesse fugir um bocadinho deste ramo da rotina do dia-a-dia, e então achei que seria uma oportunidade, seria interessante, começar a fazer uma coisa semelhante ao que fazia o António Cruz. E é a partir daí que, pronto, comprei o material, comprei livros, obviamente eu sou um bocadinho autodidata, e portanto comprei uma série de livros que explicavam como é que a aguarela, a técnica, as características, os segredos, os truques, e fui experimentando e a partir daí fui fazendo os meus quadros, as minhas pinturas e fui evoluindo a partir daí. Foi mais ou menos assim, uma forma muito simplista de como é que eu comecei a pintar e foi influência do António Cruz, porque eu tenho a maior das admirações, já faleceu também no final do século passado e tem uma obra muito interessante. Aliás, eu posso até dizer, sobre o António Cruz, ele foi objeto de um documentário de Manuel Oliveira, um filme de 1956 que está disponível no YouTube. Quem puder ver é super interessante porque mostra o Porto e mostra o António Oliveira a pintar em diferentes zonas do Porto. E é interessante nós vermos a cidade, uma cidade era em 1956 e repara que ela não está assim muito diferente do que é hoje, e depois também ver o artista e a interação do artista com as pessoas e depois comparar a paisagem com os quadros dele. É um documentário muito interessante, chama-se O Pintor e a Cidade, e está disponível no YouTube. Quem quiser, é muito engraçado. O João disse que era autodidata e eu já percebi que, apesar da pintura, também tem aqui outras coisas que gosta de fazer, nomeadamente cozinhar, não é? Que já lhe trouxeram até algumas histórias engraçadas, que vamos falar já daqui a bocadinho. Exatamente, sim. Mas também a leitura, não é? Que já disse que é um leitor compulsivo, e os trabalhos em madeira e escultura em cimento, não é? O João gosta de fazer algumas coisas, não é? Trabalhos manuais. Gosto de fazer coisas com as mãos. Tenho uma certa tendência, gosto de trabalhar com madeira, faço peças em madeira, faço candeeiros em madeira, eu gosto muito da luz, e a luz e a pintura têm uma certa relação, e portanto também gosto de trabalhar em objetos que tenham alguma coisa a ver com a luz. E gosto de trabalhar em escultura, cimento. Cimento pode ser um material fantástico para fazer escultura. Faço macramé, por exemplo, também, que é assim uma coisa estranhíssima, mas eu faço macramés muito grandes aqui, macramés, que são paredes inteiras com vários materiais. Uso não só as cordas normais, mas uso lacardada, uso ráfia, uso matérias vegetais, e gosto de fazer umas coisas. Sempre que posso tenho assim uma tendência para fugir para as artes. É uma das minhas fraquezas, digamos assim. O que tem graça, porque o João é uma pessoa das ciências, não é? Tirou o curso de farmácia. Como é que foi parar à farmácia? Foi um trajeto engraçado e eu posso contá-lo, porque eu comecei a estudar. O 25 de Abril apanhou-me no meu primeiro ano do ciclo. Hoje, mais ou menos,
o quinto ano. E, portanto, foram anos de revolução e o ensino, que de certa forma me afetou diretamente, foi também um bocado revolucionário. Portanto, o ensino unificado começou no meu ano, o sétimo ano unificado e o oitavo ano e o nono começaram com o meu ano. E depois aconteceu uma coisa curiosa, eu era aluno do Liceu Nacional de Matosinhos, hoje em dia é a Escola Augusto Gomes, e portanto eu queria ir para a medicina, sempre foi o meu objetivo, ser médico. E portanto queria ir para a área da saúde, foi quando começaram as áreas da saúde, das tecnologias, das humanísticas. Só que Matosinhos era um porto de pescas, e o Ministério da Educação da altura resolveu criar para Matosinhos, à semelhança de outras cidades que tinham uma certa apetência para as pescas, uma área das pescas. Portanto, no meu 10º e 11º ano eu calhei numa turma de pescas, uma coisa absolutamente surreal. Foi compulsivo, eu não escolhi aquilo, como disse eu queria ir para a medicina, e tinha umas disciplinas que tinham os nomes assim tão esotéricos como tecnologia pesqueira, marinharia e navegação, produção aquática, aquacultura. Portanto, eram as 4 disciplinas que eu tinha no 10º e 11º ano. Sem corpo docente preparado, sem livros, sem documentos de apoio. Portanto, foram aulas muito originais, em que havia visitas do pescadores que iam lá explicar e dar uma aula, e depois vinham armadores de navios, explicavam e davam uma aula, e depois vinha alguém da capitania do Porto de Leixões explicar e dava uma aula. E, portanto, foi assim este meu trajeto secundário, assim um bocadinho surreal e fora do comum. Pronto, e depois o 12º já foi o mais normal, já teve a matemática, a biologia e a química, e depois, quando foi o acesso, eu quis ir para a medicina. Não tinha média. E como não tinha média, calhei em farmácia. E quando entrei em farmácia foi também uma entrada muito estranha, porque a Faculdade de Farmácia tinha ardido em 78 e eu entrei em 81 e, portanto, naquela altura a faculdade estava assim um bocado precária em termos de instalações. Nós tínhamos aulas no Colégio Universal, junto com os miúdos do secundário, tínhamos aulas na antiga engenharia, tínhamos aulas de Faculdade de Ciências, tínhamos aulas de, portanto, a Faculdade de Farmácia estava espalhada em termos de instalações pela cidade do Porto. E quando eu entrei, portanto, as minhas aulas só começaram em janeiro de 82, portanto, o meu ano é o ano de 81, as aulas começaram apenas em 82, em janeiro, e foi quando começou a funcionar, de facto, a Faculdade de Farmácia nas instalações, antigas instalações, portanto, nós já mudámos atualmente, já estamos aqui próximo do Palácio, na altura em frente à Igreja de Sofeita, na Aníbal Cunha, e fomos para as instalações que estavam também numa fase ainda de implantação, portanto, as obras estavam a terminar e os laboratórios estavam a ser equipados, as salas de aula também. E, portanto, foi interessante porque foi ocupar um espaço novo, criar condições mais adequadas aos alunos. Nós não tínhamos sessão de estudantes. Antes de 82 havia um espaço que era uma casa pré-fabricada que existia no snack bar de farmácia. A farmácia nunca teve cantina, tinha um snack bar. E, portanto, a Ação de Estudantes depois conseguiu ter instalações próprias. E depois foi todo o esforço. Eu fiz parte da Ação de Estudantes durante 5 anos de curso. E foi engraçado porque instalámos a Ação de Estudantes e comprámos equipamento para tirar fotocópias e tínhamos uma pequena farmácia. Uma coisa engraçada é que nós, no nosso tempo de alunos na faculdade, tínhamos uma pequena farmácia que era fornecida pelas empresas, pela indústria farmacêutica, que nos enviava todos os anos caixas com xaropes e aspirinas e Benurons era muito engraçado porque nós fazíamos depois a gestão dessa farmácia que tinha muitas pílulas anticoncepcionais, que era aquilo que se aparecia mais depressa. Portanto, logo no início, quando chegavam as caixas das pílulas anticoncepcionais e muito rapidamente saíam e eram distribuídas por quem tivesse interesse em tê-la. E, portanto, foram anos muito engraçados. Foram anos, esta fase, eu tive sempre assim umas histórias engraçadas de integração, tanto no liceu como na faculdade, porque teve sempre estas vicissitudes muito próprias e que deram algumas histórias muito interessantes, divertidas. E acabou por depois tirar o curso e ficar ligado à faculdade, não é? Como docente e como investigador. Não foi logo imediato, não. Quando acabei o curso ainda estive a trabalhar numa empresa fazer o doutoramento numa empresa de refinaria de açúcar. E só depois, passado 2 a 3 anos, é que eu regressei novamente à faculdade como docente. Muito bem. E quando é que percebeu? Porque a pintura não entrou logo nessa altura na sua vida. Foi mais tarde. Não. Sim, a pintura já foi
no final, meados dos anos 90. Quando é que percebeu que a pintura era a sério, que era mais do que um hobby? Sei que já fez uma exposição até na Faculdade de Farmácia, no âmbito da comemoração dos 100 anos. Quando é que percebeu que era a sério a pintura? Sei lá, digamos que eu percebi que tinha um certo jeito para aquilo, à medida que eu fui adquirindo a experiência e trabalhando, comecei a perceber um certo jeito e comecei a ser um bocadinho mais exigente comigo mesmo. Eu de início, quando a pintura era apenas um hobby, era apenas uma forma de passar algum tempo e divertir-me. E eu depois comecei a perceber que, de facto, eu tinha um certo jeito para aquilo e que comecei a ser cada vez mais exigente comigo mesmo, tentar fazer com que as coisas ficassem mais perfeitas. Perfeita no sentido de ser mais claro o que é que se pretende quando se pinta, não é? Muitas vezes a gente faz os borrões e não diz nada. E outras vezes as coisas que fazem algum sentido, nós olhamos para a obra e aquilo faz sentido e a gente gosta ou não gosta, mas nunca consegue deixar de sentir que aquilo de facto diz qualquer coisa. E eu comecei a ser cada vez mais exigente comigo mesmo e comecei a perceber que se calhar estava no sentido do caminho certo e gostar, e depois também o output das pessoas, a família e amigos que viam as obras e diziam, tem um certo jeito, olha, está bem, faz isto, faz aquilo, e foi a partir daí que comecei a levar mais a sério. Depois comecei a mudar também para outras técnicas, comecei a pintar em acrílico, até porque a aguarela é um bocadinho limitativa em termos de tamanhos das pinturas, porque o suporte é o papel e o papel é um bocadinho difícil de trabalhar quando é muito a área é muito extensa, porque enrola, mesmo esticado, há uma certa dificuldade. E eu queria fazer coisas de tamanho de maiores dimensões, então resolvi mudar para o acrílico. O acrílico já é um estilo, é uma técnica de pintura que já permite uma certa manuseamento da obra quando a obra não está a correr bem, não é tão definitiva como a aguarela. A aguarela tem essa característica que é, nós não podemos trabalhar muito em cima da aguarela a partir do momento em que a obra está pronta, não é? A aguarela é uma técnica em que se pinta do mais claro para o mais escuro, não se usa o branco é a cor do papel, portanto nunca se usa a tinta branca na aguarela. Há artistas que podem usar o guache branco para pintar, mas os puristas da aguarela não usam o branco. Portanto, o branco é sempre a zona de papel que fica reservada e depois as cores vão sendo construídas em cima do branco e a última parte é a parte mais escura, porque não se consegue pintar por cima do escuro. No caso do acrílico é ao contrário, começas por pintar as partes mais escuras e acabas a pintar as partes mais claras e, portanto, e depois é possível retocar e trabalhar o acrílico. Se o acrílico a gente não gosta, se a obra não está assim como gostaríamos, o que se faz é refazê-la, pintar por cima e continuar. Muito bem, João. E é casado com uma farmacêutica que, aliás, conheceu na faculdade. Ela apoia-o nessa carreira paralela? Sim, sempre tive esse apoio desde a minha mulher minha esposa é farmacêutica, que conhecia quando era caloiro e que, portanto, até hoje, ao fim desses anos todos, ainda foi uma relação, uma paixão que durou muitos anos. E ela dá-me todo o apoio em casa, obviamente, porque é ela mesma uma crítica daquilo que eu faço e elogia, se achar que justifica e critica e dá conselhos e portanto tem uma participação ativa não faz favores, não? Ela, quando eu tenho que dizer qualquer coisa, não tem problema nenhum e diz, olha, se calhar não está muito bonito, ou se calhar não vais por aí, ou tem e eu faço, e eu respeito muito a opinião dela, e portanto se achar que tem razão, faço umas correções ao mudo o caminho por onde vou. Muito bem, João, ela é crítica, não é? Ela é crítica, a sério. É crítica a sério, não faz favores, como eu disse, não pactua quando a coisa não está como ela gosta. Obviamente que são questões pessoais, não é? O gosto é algo pessoal, muitas vezes nós não coincidimos no gosto. Há coisas que eu gosto muito e ela não gosta, e vice-versa. Mas há sempre esse diálogo e essa participação no sentido de uma forma ou de outra, melhorar o que está a ser feito. Muito bem, mas na cozinha ela também critica muito. Eu já vou explicar porque é que eu estou a fazer essa questão.
é que o João confessou-nos que a maioria das vezes é ele que cozinha lá em casa, não é? Porque Não, também eu não gosta. disse não é a maioria das vezes, é sempre. Convém que seja dito com franqueza que é sempre. Mas foi uma questão de escolha pessoal também, e também de circunstancial, porque sendo a minha esposa farmacêutica, ela tem um horário de trabalho muito mais complicado que o meu, e em virtude disso eu tenho muito mais tempo disponível para poder cozinhar do que ela, e portanto eu, por outro lado, também sou mais apreciador de comida do que ela, e como eu estava juntando o útil ao agradável, eu sou o cozinheiro lá de casa. Eu faço as refeições, mas não é exclusivo o meu. Eu tenho que confessar que a maior parte dos canais amigos meus é o homem que cozinha. E isso é interessante em termos de convívio, porque, por exemplo, lá em casa, quando tenho visitas, é o espaço que está normalmente utilizado e onde as pessoas se reúnem é a cozinha. Porque é um espaço informal, porque é o sítio onde as pessoas se juntam, comem, petiscam qualquer coisa, bebemos uns vinhos e pronto, e depois na hora da refeição vamos até à sala, mas o espaço primordial de contacto com os amigos é na cozinha. E quando vou a casa de amigos meus fazemos mais ou menos o mesmo ritual, ficamos na cozinha a maior parte do tempo a conversar e há uma certa entreajuda, porque somos sempre nós todos cozinheiros e sabendo nós todos a dificuldade da arte, da culinária, somos todos muito, muito amigos uns dos outros e ajudamos-nos. Improvisamos, confesso que também improvisamos um bocado, não seguimos receitas às cegas, fazemos alguns improvisos e que funcionam bem, às vezes. Outras vezes nem tanto, mas a maior parte das vezes funcionam relativamente bem e são sucessos. Tenho que confessar que são sucessos. São mais sucessos culinários propriamente do que os sucessos artísticos da pintura. São mais consensuais, se calhar, do que a pintura. Eu estou a ver que o João é um entusiasta da criatividade, não é? Na cozinha, na arte, na pintura, nas coisas que gosta de fazer. Sim, é verdade, sim. Tenho essa... Eu acho que a natureza humana está sempre disposta para criar qualquer coisa. E eu acho que nós devemos fazer um esforço diário nesse sentido. Isto não quer ser um discurso, mas eu acho que a criatividade nos permite fazer o preenchimento de alguns espaços pessoais que de outra forma não conseguiríamos. E eu acho que consigo e tenho uma certa facilidade em criar interesses que me ocupam o espaço e depois partilhar esses interesses com amigos. Os amigos também têm interesses, tenho uma série de amigos meus que também gostam de fazer escultura com mármore, ou trabalham em madeira, por exemplo, e depois a gente escuta, fala e são promotores de convívio, são fatores promotores de convívio e são muito, muito interessantes. E eu acho que a criatividade é algo que devia ser estimulada. Nas escolas mesmo até, devia haver uma forma, eu acho que existe, olhando que as crianças são estimuladas, não ponho em causa a existência desse estímulo. Mas faz parte, é uma coisa importante nas nossas vidas ter essa capacidade de improvisar um bocadinho e fazer coisas que não são os nossos hábitos, as nossas rotinas e que fogem um bocadinho dessa circunstância e que nos abrem perspectivas novas, e eu acho isso muito importante. Aliás, o João confessou-nos que a cozinha, ou o facto de cozinhar, já lhe valeu algumas histórias engraçadas, não é? Algumas experiências engraçadas, nomeadamente até a dar aulas na faculdade. Como é que isso aconteceu? Já aconteceu. Nós aqui na faculdade temos um certo convívio e agora já perdemos um bocadinho esse hábito, mas de vez em quando fazíamos umas patuscadas. É uma das histórias que não falei ontem nessa história, mas eu vou contá-la que é interessante. E, portanto, fazíamos almoços de departamento. Arranjávamos uns fogões dos que éramos umas placas de aquecimento do laboratório e depois o departamento comprou uns tachos e umas panelas e depois cozinhávamos para o departamento. Então fazíamos, e chegámos a ter 30 ou 40, desde alunos de doutoramento, funcionários, docentes e amigos. Chegámos a ter às vezes de 20 a 30 pessoas que fizemos feijoadas, fazíamos mariscadas. Uma vez fizemos uma sardinhada no laboratório, com as portas abertas, mas com grelhadores mesmo propriamente à janela da faculdade para evitarmos aquilo que ficou um cheiro horrível dentro do laboratório. Mas eram almoços muito engraçados.
A história que a Joana estava a contar aconteceu porque eu tive uma sobrinha minha que foi nossa aluna, que há uns anos, e ela não acabou o curso, depois acabou por medicina, e essa minha sobrinha, a nossa aluna, ninguém sabia que ela era minha sobrinha, e havia uns certos diálogos picantes entre mim e ela, que ela picava-me nas aulas, para a grande satisfação dos outros alunos que desconheciam este nosso grau de parentesco. E numa das aulas, que nós estávamos a trabalhar no laboratório, fazer umas experiências que envolviam precipitações, infiltrações, manuseamento de muito material de vidro, ela comentou que o professor tem muito jeito, o professor deve ser muito bom cozinheiro. E a que eu comentei, pois, eu até tenho uma sobrinha que come que se farta e quando vai lá à casa tem esse hábito de comer. Porque, assim, esta história tem muito a ver com... Ela é gêmea são duas sobrinhas minhas, uma é gêmea. São gêmeas, uma delas já agora aproveito, é a Raquel Gaião, que é irmã desta minha sobrinha, que foi há pouco tempo até objeto de notícia da UP, porque ela foi eleita, ela é bióloga das ciências aqui do Porto, e foi eleita embaixadora da juventude da ONU para as alterações climáticas. Ela tem uma atividade muito interessante e pronto, e essas minhas duas sobrinhas iam muitas vezes lá à casa, ainda que não ir, e eram comilonas, e então respondi a essa minha sobrinha que, portanto, ela comia tanto que obviamente tinha que cozinhar para ela. E ela queixava-se, se queixam de todas as crianças, que comem muito porque a gente está sempre a encher o prato, e que se eu não enchesse tanto o prato, se calhar ela não comia tanto. E eu respondi-lhe, olha, se me apetece comer, não comas mais. E ela respondeu-me, e isto tudo quando os outros colegas assistiam à conversa sem perceberem absolutamente nada do que estava a passar. E que ela respondeu, pois, se calhar a próxima vez vou lá a casa e não vou comer nada. Não, se calhar a próxima vez a sua sobrinha vai lá a casa e não vai comer nada. É que eu depois acabei dizendo, pois, se calhar a minha sobrinha a próxima vez também vai a exame laboratorial. Eu vou aprender. E, portanto, foi assim uma história engraçada que aconteceu com essa minha sobrinha farmacêutica. Agora é médica, ela desistiu do curso e foi para a medicina. Agora é uma história engraçada da minha família, já que aproveito para contar. Nós somos todos... Os colegas que estavam lá a assistir, não se aperceberam. Na altura, depois passaram uns tempos, perceberam-se que eu era tio dela e já começavam a entender muito bem o nosso relacionamento. Mas aqueles primeiros dias, os caloiros são muito, muito inocentes, muito ingênuos, digamos assim. E pronto, nunca imaginaram que eu fosse familiar. Mas devem ter achado que a colega estava a esticar-se um bocadinho com o professor, sim, não é? Sim, devem ter achado que a colega estava a ser um bocadinho assertiva, demasiado para o que se pretendia na aula. E ficaram assim um bocado... Mas nós também nós contivemos-nos e não passou disso. E eles mais estranharam, porque depois a aula continuou normalmente. E depois, mais tarde vieram achar piada quando nós dissemos que... ela disse que era a minha sobrinha. E então perceberam tudo, o porquê daqueles diálogos tão recutilantes, lá, entre mim e ela. Voltando à pintura, João, de que forma é que a pintura influenciou a sua vida pessoal e profissional? Ou as artes, não é? Porque no fundo não é só a pintura. O João, a pintura é aquele mais sério, digamos assim, mas o João tem muitas outras faces, não é? Das artes que gosta de trabalhar. Sim, tudo que for visual, eu gosto muito de artes que tenham a ver com o visual. Gosto muito de fotografia, gosto muito de cinema, gosto de pintura e, portanto, sempre teve. Aliás, isto estão de certa forma interrelacionadas, porque eu normalmente pinto a partir de uma fotografia. Eu não tenho assim não me sinto à vontade suficiente para me colocar assim num espaço público e pintar ao ar livre. Portanto, as pessoas ficam rodeadas o artista fica rodeado de pessoas e eu não consigo fazer muito isso, confesso. E, portanto, eu pinto a partir de fotografia e o que eu faço é procurar fotografias, ou tiro fotografias de algo que eu gosto, ou então procuro fotografias e depois, a partir dessas fotografias, eu faço então depois as pinturas. Não é? Normalmente são essas que eu faço. Não sou muito de pintar a pintura abstrata.
não tenho essa capacidade, se calhar por força do meu cérebro analítico de ser professor e investigador, não é? Que está um bocadinho condicionado, não tenho essa capacidade de criar assim as coisas abstratas e como muita gente consegue. Eu tenho muita dificuldade em tentar de alguma forma fazer algo que seja abstrato, não consigo. Portanto, o que eu faço são coisas bem concretas e normalmente eu trabalho em cima de uma fotografia. De que forma é que a pintura influenciou a sua vida pessoal e profissional? Acha que teve alguma influência? Assim, diretamente na minha vida profissional não teve influência, embora eu tenha que confessar que também existem algumas coisas que eu tenho em comum entre a minha vida profissional e a minha vida artística, digamos assim. Porque eu trabalho com nanomateriais, a minha investigação é nanotecnologia e trabalho com os materiais que são chamados pontos quânticos, que são pequeninos, tamanho de vírus, e eu faço desenvolvimento de nanosensores. E a técnica de detecção que eu uso é a detecção visual. Portanto, o que eu faço, estes nanomateriais são muito engraçados, porque têm cores diferentes em função do tamanho. Portanto, eu quando os preparo, eles podem emitir na zona do azul, podem emitir na zona do verde, do amarelo, do vermelho. E depois, o que é que eu faço? Eu faço a detecção visual, posso os pôr em solução ou num suporte sólido, e depois, quando eu procuro uma dada espécie que é determinar, um analito, uma molécula, qualquer marcador, eu faço-os reagir com os dots e depois eu tenho alterações de cor. E muitas vezes o que eu tenho, a minha leitura óptica do meu dispositivo são pontos coloridos que eu leio em função, faço depois a aquisição do sinal em função da cor, o RGB de cada um daqueles pontos que eu estou a ler e depois faço então a leitura do dispositivo e que faço a conversão em sinal RGB e depois leio a cor, o vermelho e o preto. Em termos de influência direta na minha atividade, não acontece, embora, como eu disse, haja uma certa relação entre, sobretudo, a importância que eu dou à cor na minha investigação e a importância que eu dou à cor também naquilo que eu faço. Mas, por outro lado, funciona como uma forma de libertação, entre aspas, do que eu faço da minha atividade profissional. Eu tenho uma rotina, tenho investigação e tenho as aulas e depois a minha atividade extra, que, como eu disse, já passou a fase do hobby, já é mais como um hobby, não é profissional, não é uma carreira artística, mas para mim já está valorizada um bocadinho acima, já é algo que eu dedico tempo quase não tempo livre, mas tempo livre e mais algo que me obriga a pintar. Mas funciona como digo, funciona como um espaço onde eu me refugio muitas vezes para fazer coisas que eu não faço normalmente. E é isso que me dá depois o prazer de ver que a obra cresce e corre bem e dá-me uma satisfação pessoal muito grande quando as coisas ficam bonitas e as pessoas gostam. E isso para mim é muito recompensador. Portanto, é uma forma de eu, de alguma forma, me recompensar por outras coisas que faço, que também, para mim também são importantes. Obviamente a minha atividade profissional é mais importante de todas. Eu sou professor universitário e é isso que eu gosto de fazer, e é isso que eu quero fazer. Mas são tipos de recompensas diferentes. E isto é importante porque faz o extra da minha vida. Assim como a cozinha e eu gosto muito de fazer percursos pedestres, vou caminhar, gosto muito de caminhar para a Serra da Arga, por exemplo, outros sítios. E isso faz com que preencha a minha vida de diferentes formas e que tire um bocadinho de cada coisa e no final vale a pena. É só isso. Muito bem. João, antes de passarmos à pergunta final, vou-lhe perguntar aqui, quando é que pinta? Já percebi que cozinha todos os dias, não é? Pintar, sim. Quando é que arranja tempo para se dedicar à pintura? Eu normalmente pinto ao fim do dia. Quando saio da faculdade, pinto mais de verão que de inverno, porque normalmente eu gosto de pintar com luz natural e, portanto, no inverno os dias são muito curtos e é muito complicado. Eu não gosto de pintar não gosto de pintar com luz artificial, até porque não é muito fácil, as cores são um bocadinho alteradas em função da luz. E depois, por outro lado, também não tenho um estúdio, ok? Eu tenho um espaço onde pinto, que é um espaço que está equipado, eu tenho as minhas coisas todas lá,
mas que é um espaço que é comum para a família. Portanto, enquanto a família estiver lá por casa, eu não vou ter o espaço exclusivamente dedicado. Agora já começam a ser maiores, já se for qualquer dia começam a sair, já poderei constituir o meu espaço, mas no imediato ainda não, isso ainda não acontece. E portanto eu pinto ao fim da tarde, pinto ao fim de semana e pinto sempre que posso e também sempre tenho disposição para isso. Também confesso que, apesar de eu levar aquilo a sério, muitas vezes as coisas não se proporcionam, o estado de espírito não está para aí virado, ou a obra não está a correr bem. Muitas vezes a gente, quando está a fazer algo que gosta e aquilo está a correr bem, eu acabo a obra no instante. Eu gosto, aprecio a forma como ela está a evoluir e acaba muito rapidamente. Se eu achar que ela não está a correr como eu gostaria que fosse, muitas vezes não sei explicar porquê, porque essas coisas muitas vezes isto é espontâneo, eu paro e sou capaz de estar alguns dias, às vezes até semanas, sem mexer. Ou até mudo de quadro, pouso a tela, ou pouso o papel, faço um novo e começo um novo. Porque muitas vezes tenho 3 ou 4 semi-acabados, aos quais retorno sempre que o estado de espírito está apropriado para isso. Portanto, não é garantido que pinto todos os dias, nem é garantido que acabe as obras logo sucessivamente, trabalhando continuamente na obra. Isso não acontece sempre. Às vezes acontece, outras vezes nem por isso. Não. Muito bem. João, uma pergunta um bocadinho polémica, porque o João disse que gostava muito do trabalho de investigação que faz, mas paixões à parte, atualmente, se tivesse que escolher entre a pintura e a investigação ou o ensino na faculdade, o que é que escolhia? Assim, em termos profissionais, a pintura é extraordinária, mas o artista não consegue viver da pintura. A pintura doutorado como é muito difícil, ou tem um currículo famoso e algum prestígio e, portanto, obviamente consegue, ou então alguém que começa, ou alguém que não tenha nome na praça, ou não tenha esse reconhecimento, é muito difícil. Portanto, em termos profissionais, obviamente que eu não queria, não digo nunca, mas muito dificilmente viveria da pintura. Portanto, tenho que ter alguma fonte de rendimento. E como eu gosto muito de dar aulas e fazer investigação, portanto, o facto de ser professor e ser investigador é algo que eu não abandonaria. Agora, a partir do momento em que eu tenha essa garantia e tenha tempo livre, que é como quem diz, a partir do dia que eu me reformo, com certeza que me vou dedicar o tempo inteiro à pintura e às minhas artes, porque de facto... Agora, se me dissesse o que é que eu gosto mesmo, sei mesmo de pintar ou mesmo de dar aulas à investigação, eu gosto um bocadinho de tudo. Acho que ambos têm pontos que me preenchem e que me satisfazem do ponto de vista pessoal. Eu gosto de contacto com os alunos, é muito gratificante. Eu dou aulas ao primeiro ano, e os primeiro ano, os caloiros, quando chegam cheios de sonhos, cheios de esperanças, e nesta vivência da faculdade, para mim é muito gratificante estar ali e ter um papel ativo na formação e explicar-lhes o que é a vida universitária e dizer-lhes como é que era antes. Muitas vezes eu conto histórias do passado, como é que era no meu tempo, porque eu digo, já esteve desse lado, eu já fui aluno, já fui caloiro como vocês, e depois tentar ajudá-los e encaminhá-los no melhor possível na sua vida académica. A investigação também para mim é muito importante. Eu tenho um doutoramento e tenho pessoal que trabalha em investigação comigo e é uma parte, porque permite explorar ideias que no dia a dia, no ensino, não posso pôr em prática. Embora eu reconheça que com a idade as ideias cada vez são em menor número e as pessoas começam a ficar cansadas e torna-se cada vez mais difícil. E depois a pintura e as outras atividades que eu me dedico têm a parte da liberdade, que é, no fundo, eu faço aquilo que quero, quando quero, como quero. O que não acontece exatamente no ensino e na investigação, não é? Portanto, há sempre contingências, há sempre normas e regulamentos e práticas que temos que adotar. Porque na parte das partes artísticas, da parte artística, há muita mais liberdade, obviamente. Faço aquilo que quero, claro, quando quero. Claro, verdade. Mas ambas são gratificantes, tanto as três componentes da minha vida são muito gratificantes. Qualquer uma delas é algo que me dá muito prazer, sem dúvida. Mas o 100% da pintura vai ficar para mais tarde, não é? Para daqui a uns anos. Sim, daqui a uns anos, quando me formar-se, aí sim vou-me dedicar a... E talvez tente alcançar algo assim mais
profissional, se calhar, embora talvez não tenha grande tempo para fazer grande riqueza, se calhar, mas tenho, se calhar, iria por aí, quem sabe. Quem sabe, quem sabe. Muito obrigada, João. Quanto a nós, despedimos-nos por hoje, mas fica atento ao próximo episódio e vamos descobrir outros talentos, além da O Porto. Até lá. Muito obrigado, foi um prazer.